Olá, eu sou Patrícia Bredes e hoje, a pedidos, a gente vai falar sobre depressão pós-parto. Obstetrícia é uma coisa que todo mundo que faz ginecologia obstetrícia tem um carinho especial e quem para de fazer por algum motivo morre de saudade. Então, ao longo do pré-natal, a gente observa a expectativa da família, que muitas vezes planejou aquele bebê, que batalhou, algumas fizeram até tratamentos intervencionistas para conseguir engravidar, e muitas vezes o bebê nasce e a mulher se pega chorosa, muitas vezes sem vínculo direto com a criança, e se pega pensando, meu Deus, mas eu planejei tudo isso e estou vivenciando essa situação. E isso é uma situação bastante comum. Até porque a gente observa, hoje as mulheres não foram criadas para ter filho, é uma mulher que foi criada para estar inserida no mercado de trabalho. Muitas nunca trocaram uma fralda de um bebê até aparecer aquela criança. Então é uma nova realidade que ela não tinha se deparado até então. E aquela mulher executiva, que tinha sua independência, se vê atrelada a um bebê que muitas vezes no primeiro mês não tem vínculo. Hoje mesmo eu brinquei com uma paciente que está grávida de gêmeos, uma querida, um casal com uma grande expectativa, e já preparei o marido ao longo do pré-natal. Então ela não está nem no 6º mês. Se você pegar a sua esposa chorando pós-parto, auxilie, acalente, que isso é uma coisa normal. Então, uma situação bastante comum. Hoje, o que os livros falam? Que a depressão pós-parto é uma situação que pode ocorrer em 10% das vezes. E existe um quadro que é mais brando, que é chamado de Baby Blue. O Baby Blue seria uma depressão mais amenizada, no qual, até pelo excesso de pelo cansaço, pela privação de sono, pela nova realidade, a mulher muitas vezes tem ali um quadro de adinamia, de apatia, mas não é nada que chega a interferir na qualidade dela com a criança diretamente. Mas isso tudo já tem que ser preparado ao longo do pré-natal, que se aquela mulher se pega chorosa o tempo todo, não consegue ter um afinco direto com a criança, isso está dificultando a amamentação, é necessário uma intervenção médica e quando feito oportuno, a gente consegue até fazer com que ela tenha um puerpério mais sadio e que não perca aquela fase tão preciosa do vínculo com o bebê. É uma situação nova, a amamentação, ao contrário do que a mídia fala, é muito sacrificante, os primeiros 15 dias são doloridos e é uma realidade completamente nova para a mulher. Atrelado a toda essa mudança do hábito de vida tem a questão hormonal. Então os hormônios ao término da gravidez estão em níveis extremamente elevados e logo após o parto eles declinam. E toda essa ebulição hormonal, essa alteração brusca, faz com que a mulher também fique mais vulnerável aos sintomas, inclusive psiquiátricos. Então, quais são os sinais de alerta? Choro constante, perda de vínculo com a criança, a paciente não tem vontade de amamentar, ela encontra-se apática e muitas das vezes qual é o relato? Doutora, a senhora fez uma intervenção e você trouxe o colorido, trouxe aquele meu desejo, resgatou a minha vontade de ser mãe. Eu discordo um pouco da literatura médica que fala que a depressão só ocorre em 10%. Eu acredito que ela é muito maior do que é de fato notificada. Só que existe todo aquele mito da sociedade que a maternidade é linda, que a maternidade é algo 100% prazeroso e nós temos que ser sinceros, não é. Então, o meu maior desafio, até de privação de sono, de cansaço físico, não foi na faculdade de medicina, na residência, foi no primeiro mês da minha filha. Então é um plantão que a gente não passa e a mulher de hoje não está preparada para isso. Eu acredito que o Baby Blue, que é aquele quadro mais brando, ele pode ocorrer em 80, 90, 99% das mulheres. Isso já tem que ser preparado ao longo do pré-natal. Então, esses 2 primeiros meses pós-parto, a mulher está bastante vulnerável da parte hormonal e casos mais extremos a família tem que estar acompanhando para que faça uma intervenção oportuna. Uma das situações do consultório que raramente a gente vivencia uma situação de psicose, mas a depressão é bastante comum. O paciente relata, eu abri a porta para a visita e já comecei a chorar. Toda visita me incomodava, eu não queria ninguém, só queria ficar sozinha. E quando medicada oportunamente, situação que não influenciou na amamentação, mesmo sendo medicada ela pôde amamentar, devolveu o colorido. Então a fala que se tem quando se faz uma intervenção oportuna, se devolve o colorido dessa fase da gravidez. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que a gente só sabe o que é o amor pleno uma vez que a gente tem um filho. E os maridos
principalmente aqueles que não podem acompanhar a paciente ao longo do pré-natal, se preparem. Também existe um conflito muito grande, porque muitas vezes a mulher estava à disposição do marido e agora tem uma criança que exige totalmente dela e os maridos muitas vezes se sentem sozinhos ali, como se eles estivessem em segundo plano. Inclusive os divórcios no primeiro ano da criança são uma situação muito comum. Então é interessante o casal conversar, entender que a partir dali eles vão ter uma nova realidade, que aquela realidade de um à disposição do outro, a liberdade até para ter uma relação mais íntima, isso tudo vai ser bastante alterado. Mas o amor ele vai se renovando, ele vai se alterando, com isso vem o amadurecimento do casal. A gente sabe que não é fácil, mas para aqueles que querem ter filho, ainda vale muito a pena. Se preparem, conversem com o obstetra dessa questão emocional ao longo do pré-natal e estejam preparadas para os primeiros 3 meses, principalmente o primeiro mês do puerpério, que não é fácil e realmente é um cansaço extremo. Mas aí chegam os meses, a criança começa a sorrir, começa a contactuar e de repente você se sente a pessoa mais importante e totalmente dependente do amor daquela criança. Então eu quero deixar um recado para vocês que fiquem atentos aos sinais de depressão, não tenham preconceito em passar aquilo para a equipe médica, sinalizem os sintomas que vocês tiverem, eu senti vontade de fazer algum mal para o meu bebê, verbalizem isso para que vocês tenham uma ajuda oportuna e que possam aproveitar essa fase tão rica que é a fase de puerpério. E a natureza ela é tão sábia que os próprios mediadores hormonais fazem com que muitos dos eventos mais traumáticos a mulher esqueça. Porque se não fosse assim, ninguém teria outro filho. E não é exceção, passado um ano, a maioria das pacientes vem já querendo ter o segundo filho, então sinal de que a ocitocina e todos os mediadores hormonais, eles são mágicos e que realmente envolvem muito amor nisso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.